Olá, pessoal. Sou a professora Silene Chernes. Estamos trabalhando na disciplina Ética sobre Relações Humanas. Nesse momento, nós vamos trabalhar sobre a ética profissional. E é importante que você recapitule a primeira aula em que nós falamos sobre o conceito de ética, conceito de moral, de imoralidade, de amoralidade. Bom, e o que seria a ética profissional? A ética profissional se refere a princípios que regem os comportamentos de um trabalhador e da sua equipe no ambiente de trabalho. São caminhos de como uma pessoa deve agir em relação a outras pessoas e instituições. Ou seja, a ética ela se pauta em um conjunto de normas, valores e regras que estão baseados em o que é certo e o que é errado naquele ambiente de trabalho. Eu coloquei até um exemplo aqui de uma frase: eu posso, mas devo. Aqui tem um ponto de exclamação, mas é um ponto de interrogação. Eu posso, mas devo? Ou seja, a partir da ética profissional, aquele colaborador ele vai pensar e analisar sobre as suas ações. Antes de tomar qualquer atitude, ele vai analisar se de fato, apesar dele poder, será que ele deve, baseado nas regras e normas daquela instituição, daquela organização? Coloquei aqui até imagem em que tem um homem, que do lado tem uma representação que seria do mal, em que ele está pensando em ter resultados, mas de forma a trilhar um caminho, quebrando normas, quebrando algumas regras, ou de forma não transparente para atingir seu propósito. E aqui um anjo representando os valores. Então aqui ele está bem pensativo por onde ele deve trilhar. Mas é claro que nós sabemos que se você parte de uma ética profissional, o caminho a trilhar é você respeitar os valores daquele ambiente. E como determinado indivíduo, ele pode exercitar essa ética profissional. Isso tem que ser algo que tem que ser constante no seu ambiente de trabalho. Todos os dias, esse indivíduo ele tem que colocar isso em prática. E características que talvez ele não tenha, valores, ele tem que começar a exercitar para que isso se torne presente nas suas relações sociais no ambiente de trabalho. Então, ele tem que desenvolver a questão da transparência, do comprometimento, da confiança para com os colaboradores. Todos esses critérios, essas características, esses valores, eles são fundamentais para que o ambiente de trabalho tenha relações humanas saudáveis, equilibradas. Bom, outras características que o mercado de trabalho ele busca em um profissional com ética, além da honestidade, é a imparcialidade na execução do trabalho, disposição para trabalhar em equipe. Então, a questão da imparcialidade é muito importante, ou seja, de você, em alguns momentos, ser mais imparcial em algumas decisões, levando em consideração as normas daquela empresa, levando em consideração não as suas vontades ou as suas escolhas que você talvez tomaria, mas a partir daquele contexto profissional, a partir daquele cenário, das normas que são colocadas ali, quais são as decisões que você tem que tomar. O indivíduo ali precisa ser imparcial também na realização de muitas tarefas e aprender a trabalhar em equipe, que aí entra a questão das relações humanas. Então, é necessário que você tenha valores, princípios, dentro do contexto ali da empresa, da organização, que você faz parte, para que você desenvolva relações mais coerentes com os demais colaboradores. E aí tem a questão da conduta e do código de ética. A conduta está muito ligada
a forma como você age, a forma como aquele colaborador ele age no ambiente de trabalho. O código de ética é presente em todas as profissões, praticamente todas as profissões. Esse código de ética é um conjunto de normas, regras, direitos e deveres que determinada profissão, área, organização, instituição deve seguir. E aí eu trouxe uma frase da Chauí que ela diz o seguinte: para que haja conduta ética, é preciso que exista um agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, o certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício. Ou seja, na visão da Chauí, para que de fato esse indivíduo ele tenha uma boa conduta no ambiente de trabalho, ele precisa ter esse discernimento entre o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Lembra que na primeira aula nós falamos sobre a questão moral, que é justamente essa capacidade do indivíduo de ter esse discernimento do que é certo e do indivíduo amoral, que é aquele que não tem essa capacidade de julgamento, que colocamos até alguns exemplos. Ou seja, Chauí ela fala que para de fato você consiga ter uma conduta coerente, você precisa ter essa capacidade de julgamento, de discernimento entre o que é certo e o que é errado. E o que seria esse código de ética, como eu falei para vocês inicialmente? É um documento que ele é elaborado por um conselho, por exemplo, o conselho dos médicos, o conselho dos advogados, dos contadores, dos administradores. E esse documento, ele destaca valores, princípios, propósitos que aquela profissão, que aquela área de conhecimento se propõe a buscar, a realizar, e serve como uma norma, como um norteador para aquelas pessoas que fazem parte dessa área de conhecimento. Bom, quais seriam os objetivos do Código de Ética? Temos alguns aqui, que é registrar os direitos e deveres do profissional, ou seja, claro que enquanto profissional temos direitos que devem ser assegurados, mas temos também os deveres que são importantes para serem cumpridos para que, de fato, no ambiente de trabalho você consiga ter relações saudáveis, colocar limite nas relações entre os colaboradores. É necessário que se tenha esse limite, é claro que se tem essas regras, mas dentro dos limites, dos parâmetros que não fujam realmente aquilo que a Constituição assegura ao trabalhador. Se fala também da remuneração de direitos trabalhistas. Também nesse código se tem a questão do sigilo de determinados assuntos, ou seja, em algumas áreas de conhecimento, em algumas profissões, se tem assuntos que têm que ser sigilosos, segundo o código de ética de cada um. E também deixa claro sobre a publicidade em determinada área, ou seja, a exposição de determinados assuntos, imagens da empresa em determinadas plataformas. Então, também esse código de ética ele traz esse esclarecimento do que pode ser exposto ou não. E aí, a partir disso, eu coloquei até a referência aqui de um filme, o Código de Conduta, que sintetiza um pouco do que nós falamos aqui, e eu coloquei alguns questionamentos. A partir do que foi trabalhado, o que você pode aplicar no seu ambiente de trabalho, se você já está inserido no mercado de trabalho, e se você ainda vai se inserir, o que você poderia aplicar a partir do que nós já falamos desde a primeira aula até o momento, ligado à questão ética, moral. O que você já aplica no seu cotidiano, a partir do que foi falado aqui, que você já exercita. Em que você pode melhorar enquanto profissional para que as relações no seu ambiente sejam muito mais agregadoras, saudáveis, equilibradas, você possa colaborar com o outro, contribuir para o crescimento da empresa, dos colaboradores que estão ali. Quais problemas você enfrenta no seu ambiente organizacional? Quais são situações que você considera que são antiéticas, que são imorais? São questionamentos para que você faça uma análise, uma reflexão e a partir disso você possa tirar suas conclusões. Então,
eu finalizo essa aula, que foi mais sucinta, porque a ética profissional, ela é um conteúdo que não é tão extenso, mas a partir do que nós já trabalhamos na primeira aula, você já consegue sintetizar esse assunto. Bom, nessa etapa se buscou compreender melhor sobre alguns aspectos da ética profissional, pontos, como eu falei para vocês, critérios que são importantes para que qualquer profissional seja bem-sucedido, se desenvolva, estabeleça as relações adequadas com seus colegas de trabalho, perceber a importância da conduta ética para as relações equilibradas no ambiente de trabalho, que a conduta ética, esse documento, ele é de suma importância porque ele é norteador para que o profissional consiga tomar decisões que não fujam dentro daquilo que as normas, os valores, os princípios daquela instituição, daquela profissão exigem. E aí eu coloquei uma frase: a ética e a honestidade são características que os profissionais não devem abrir mão quando sobem na carreira. O respeito ao trabalho dos colegas e o comportamento no dia a dia é que fazem do profissional um ser humano ético. E aqui eu finalizo justamente com essa afirmação, ressaltando a importância de, se você praticar a ética e a honestidade, apesar da posição que esse profissional esteja, apesar do momento que haja um alavancar na sua carreira, ele precisa ter essas primícias básicas enquanto ser humano, enquanto profissional. Porque se ele continuar com essas primícias básicas de ética, de honestidade, de transparência, ele vai conseguir estabelecer muitas relações, conexões humanas, saudáveis, coerentes, produtivas, contributivas. Bom, pessoal, por hoje é só. E obrigado pela atenção. E eu fico muito grata por ter essa oportunidade de estar compartilhando mais um conhecimento com vocês.